Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar mais uma aula, né? Dando continuidade aí ao capítulo 9 da década de 1920, a Era Vargas, né? Vamos aí iniciar aí por meio desse subtítulo, né? Crise sucessória e Revolução de 1930. Bom, vimos aí todo o contexto que envolveu na aula passada, né, todo o contexto que envolveu o início da República no Brasil, né, a chamada República do Café com Leite, começou muito tumultuada, né, é, muito atrito, né, político entre vários estados, né, até entre membros, né, de vários grupos políticos aí. Vimos que era uma política voltada para os interesses dos cafeicultores, né? Uma política totalmente rural, totalmente presa, né, à produção do café, e isso fazia com que, né, muitos da sociedade não estava mais satisfeito com esse tipo de política, né? Porque eles estavam querendo modernidade, evoluir, não é? Trazer para o Brasil a indústria, desenvolver a indústria, cuidar, né? Fazer uma política diferente, uma política que cuide da população, que vise o interesse da população, né? E não uma política voltada somente para os cafeicultores. Bom, vimos então que surgiram vários movimentos de manifestação, de protesto, né? A, a coluna Prestes, né? No caso aí, o movimento tenentista, vários movimentos aí que em torno de tomada do poder, né? De lutar contra essa república, né? Porque também havia muita corrupção, né? Na chamada política do café com leite. Muitos políticos de outros estados não tinham chance de participar da política e quando tinha era surpreendido, né, com fraude eleitoral, enfim, vários problemas aí que fazia com que a política não caminhasse, né, de uma forma a atender, né, o interesse da sociedade como um todo. Bom, então paramos aí na coluna Prestes, né? E aí vamos dar início à crise sucessória e a Revolução de 1930, né? Bom, então entramos nesse momento, né, em 1930, já com todo o caos, né, iniciado aí na década de 20. Ele não terminou, né, ele continuou, então havia várias insatisfações populares, né, insatisfações dos trabalhadores, dos operários, queriam mais direitos, né, trabalhistas, insatisfação dos políticos que queriam uma nova política, novos investimentos, né, para a economia do Brasil, investimentos na indústria, fim da corrupção, né, fim da fraude eleitoral, fim da política do café com leite, em, enfim, havia vários questionamentos em torno, né, dessa política do café com leite, que chegando em 1930, portanto, então ela estava muito desgastada, né, muito fragilizada diante de tantos protestos. Bom, enfim, mas ela estava continuando, ela estava dando sequência aí. Então, o presidente da época, né, ou melhor, anterior a 1930, era Washington Luiz. Washington Luiz, ele era um carioca, mas ele era, né, morava, tinha mais, né, envolvimento com a política de São Paulo. E então, em 1930 ele tinha que passar, né, o cargo, né, deixar o cargo para outro político. No caso aí, ele como um político paulista, ele tinha que indicar, apoiar o mineiro. Então, o que ele fez? Ele mudou toda a lógica da República do Café com Leite, não é? Ele não apoiou um mineiro, ele apoiou um outro paulista. Então vai começar um outro problema aí em torno da política do café com leite, né? Em torno da insatisfação, né? Que vai gerar insatisfação da população com essa política. Então Washington Luiz elegendo um paulista, ele vai provocar, né, uma crise aí com os mineiros, né? Os mineiros não vão gostar,
né? No caso, Washington Luiz ele vai indicar Júlio Prestes, né? Os mineiros não aceitam, então os mineiros, vendo que não vai ter força para impedir isso, se alia a políticos do Rio Grande do Sul. No caso aí, o mais conhecido, né, o mais conhecido entre eles vai ser Getúlio Vargas, né? Bom, fazendo essa aliança, a situação do país vai piorar ainda mais, né, voltada para o sentido da economia, quando ocorre a crise de 1929, a quebra da Bolsa da crise de 1929, e essa crise, né, econômica que assola o mundo inteiro chega no Brasil justamente por causa de que o café era movido pela economia internacional. Então, o mundo inteiro em crise, né, Estados Unidos em crise, Europa em crise, quem iria comprar café do Brasil? Ninguém. Então, os cafeicultores estão praticamente sem ter para quem vender o seu café. Então, começa a ter prejuízo os cafeicultores, né? Essa crise vai ocasionar um movimento imigracional, ou seja, a população do campo que não vai ter trabalho por causa que não tem como mais plantar o café, porque não está vendendo para ninguém, começa a perder os seus empregos. Então há um grande número de trabalhadores, né, no campo que fica sem seus empregos, e aí eles vão para as cidades em busca de emprego na indústria e no comércio. E isso vai agravar mais ainda, né, vai gerar uma crise social maior ainda, porque nas cidades vai existir um grande número de desempregados, né, juntamente também com os trabalhadores das indústrias, né, que haviam muitos desempregados, pois muitos faziam greves, né, muitos estavam desempregados, e aí então São Paulo, né, principalmente vai sofrer com essa grande massa de desempregados. E, sendo assim, direto, né, a todo momento, na década de 30, vai surgir inúmeros protestos em torno dessa situação, né? Bom, além disso, havia o conflito ideológico entre, né, as ideologias que permeavam na Europa, que chegaram no Brasil, como o socialismo, o comunismo, o anarquismo, né, movimentos políticos que batiam de frente com o governo, né, por causa do caos, né, social que se encontrava no Brasil. Então havia inúmeros protestos, greves a todo momento, e aí a classe média, né, também entrava em atrito com esses grupos políticos, né, pois eles achavam que os comunistas, socialistas, anarquistas eram que causavam todo o problema social, né? E na verdade não, era o governo que não estava visando, né, os direitos, né, a melhoria de vida, a melhoria de trabalho da população como um todo, né? Bom, então diante de tanto conflito ideológico, político, né, crise econômica, é, o Brasil ele vai, né, sentindo, né, a sociedade como um todo vai sentindo todas as consequências, né, disso, pois gerava muita inflação, muita fome, né, muita miséria, a população ela sofreu bastante, né? Mas enfim, entrando agora no campo eleitoral, né, 1930 aproximando, as eleições foram feitas em 1929, havia ali, né, várias campanhas, né, em torno do governo, com os candidatos, no caso aí, começavam a mostrar suas propostas, né? Júlio Prestes mostrava as suas intenções, que era o quê? Permanecer, né, com a República do Café com Leite, permanecer um país voltado para uma economia rural, e no caso aí sem incentivo nenhum à indústria, né, sem incentivo nenhum ao desenvolvimento industrial. Então, enfim, com Júlio Prestes ia continuar tudo o que era antes, algo que, né, grande parte da população já não estava querendo mais, principalmente os políticos de outros estados, como no caso do Rio Grande do Sul, né, que estava querendo uma mudança, né, radical aí na forma de governar. Mas enfim,
É, os mineiros não conseguindo deter, né, o Washington Luiz consegue colocar como candidato Júlio Prestes. Os mineiros, para ganhar força, se aliam aos políticos do Rio Grande do Sul, forma uma aliança chamada Aliança Liberal, que vai compor aí políticos de Minas e Rio Grande do Sul, e vai ter como Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas entra dentro desse contexto. Getúlio Vargas ele vai ser escolhido como candidato a presidente, e os paraibanos também se aliaram, né? Os gaúchos e mineiros, né? No caso aí, o João Pessoa vai ser o vice, né? O candidato a vice de Getúlio Vargas. Bom, e aí começa a campanha, né? De Júlio Prestes e de Getúlio Vargas. Como falei para vocês, Júlio Prestes vai permanecer com a política do jeito que estava, voltada para uma economia rural, né? Já Getúlio Vargas vai propor uma proposta, ou seja, o Getúlio vai propor uma mudança, né, radical no governo. Ele vai propor, por exemplo, né, voto secreto, né, antigamente o voto não era secreto, todo mundo sabia, né, principalmente aqueles que estavam amando do governo, sabia quem votava em quem, então Vargas falou, não, o voto tem que ser secreto, porque secreto somente a pessoa sabe quem votou, e aí ninguém pode, né, fazer nenhum mal àquele que votou no candidato que era contra o governo, né? Então, Vargas, voto secreto, propôs também investimento pesado na indústria, no desenvolvimento industrial, propôs, né, para agradar os trabalhadores aí, leis trabalhistas, para fazer com que os trabalhadores tenham direitos garantidos, algo que não existia. Propôs também o voto feminino para as mulheres, porque até o momento as mulheres não tinham direito a voto, né? E aí, então, essas foram as propostas, né, colocadas aí para os eleitores. Então, diante dessas mudanças, né, que o povo tanto almejava, demonstradas aí, né, por meio dos protestos, né, quem que ganhou mais simpatia, né? Qual candidato ganhou mais simpatia perante o povo? Claro que é Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, então, conseguiu, né, juntar, né, um grande número de seguidores, mas, né, quando chegou às eleições, isso não se transformou em voto, né? Por quê? Porque Júlio Prestes ganhou as eleições. Ah, mas será que foi uma vitória justa? Né? Bom, tudo indica que provavelmente não. Por quê? Porque havia muita fraude eleitoral, né? E havia o voto de cabresto também. Então, mas enfim, Getúlio Vargas, a Aliança Liberal, não questionou essa vitória. E então ia seguir aí Júlio Prestes como o presidente, o novo presidente. Bom, mas diante disso, né, eleições terminadas, no meio do caminho ocorre um incidente. O paraibano João Pessoa ele foi assassinado. Começaram então os boatos de que Washington Luiz tivesse, né, a participação e envolvimento nesse episódio, mas estudos mostram que provavelmente foi por motivo pessoal e não político, né? Mas mesmo assim, diante desse assassinato, né, do vice de Vargas, a população ela se inflamou muito, né? Ou começou a ocorrer inúmeros protestos e culpando Washington Luiz pelo assassinato, protestos esses que se espalharam, né, pelo Brasil. O movimento ganhou muita força, né, em vários estados. Washington Luiz foi pressionado, né, a não continuar no governo, né, no final do mandato dele. Então ele recebendo muita pressão, provavelmente ele ficou com medo, né, dessa pressão, e aí então ele acaba cedendo, ele sai do governo, ele renuncia ao governo e praticamente entrega,
né, o governo a Getúlio Vargas. Então começa aí a era Vargas, né? Então diante da pressão, né, houve também a pressão dos militares, né, fez muita pressão a Vargas para deixar o poder. E aí ele entrega o poder, Vargas assume. Assume diante, né, inicialmente como um caráter provisório, né? Ele ia ficar organizar, né, a questão aí política e depois ele iria sair. Esse governo provisório, né, Vargas, ele não demonstrou que ia ser provisório, né? Ele demonstrou que ia permanecer. Por quê? Por causa das mudanças que ele fez no governo. Então ele começou a aparelhar o Estado, ou seja, começou a dar um caráter para o Estado, a fazer com que ele pudesse governar de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, ele iniciou com a suspensão da Constituição, ou seja, ele rompeu, né, com a Constituição. Então, tudo que está na Constituição, Vargas começou a seguir de uma maneira diferente, né? E outra coisa também que ele fez, limitou a autonomia dos estados, ou seja, cada estado possui um governador, ele foi e interviu no governo desses governantes aí, né, em cada estado. O que ele fez? Ele nomeou interventores. O que são interventores? São pessoas escolhidas pelo governo, por Vargas, para governar os estados. Então, Vargas escolheu um governante em São Paulo, em Minas, Bahia, enfim, retirou todos os governantes, né, eleitos democraticamente dos seus cargos e elegeu governantes, né, de acordo com, com as suas preferências, né? Bom, o que ele fez também? Ele dissolveu o Congresso. O que é dissolver o Congresso? Fechou o Congresso, não existia mais é, é, os ambientes, né, de debate político, né? Então os políticos ficaram sem ter um lugar para discutir as questões, né, que envolviam a política, né? Então acabou com o Congresso, mesma coisa hoje que fechar, né, o Senado, né, e a Câmara. Então ele fez isso, não tinha mais deputados, né, senadores. Que ele fez mais? Ele criou um conselho, né, o Conselho Nacional do Café, que era praticamente uma intervenção na produção do café, na quantidade que ia produzir, no valor do café. Então, por que ele fez isso? Para os cafeicultores não se aproveitar, né? Não ficar produzindo em larga escala e depois não conseguir vender, né? Porque o país, a Europa estava em crise, né? Econômica, Estados Unidos também, então não tinha como vender. Então tinha que ter um controle na produção e nos valores. Então Vargas ele interviu nessa questão. Estimulou, né, o desenvolvimento industrial, né? O desenvolvimento industrial começou a ocorrer aí com Vargas. Desestimulou o investimento agrícola, no caso, ou melhor, estimulou o desenvolvimento agrícola só que num desenvolvimento que abrangesse uma maior quantidade de produtos agrícolas e não somente um produto agrícola. Ele achava que o Brasil era uma economia muito presa à produção cafeeira, né, à exportação do café. Então ele achava para fazer uma economia forte tinha que diversificar essa produção agrícola, plantar inúmeros grãos, inúmera quantidade de legumes, de verduras, né? E aí não ficar tanto dependente da economia cafeeira. Bom, Vargas fazendo isso, né, que vai ocasionar no cenário político? As oligarquias, né, principalmente de São Paulo, não vai aceitar. Por quê? Porque começou a prejudicar os negócios dos cafeicultores, né? Os cafeicultores começou a ter vários empecilhos, né, para poder produzir e começou também a ter concorrentes, né, no caso aí agrícolas, concorrentes esses que fazia com que a economia não fosse tão direcionada para o café. E aí então
E outra também, as questões das leis trabalhistas, né? Os cafeicultores não aceitavam essas oligarquias, né? Porque ela queria controlar o poder e, controlando o poder, queria permanecer com a República do Café com Leite. Enfim, os paulistas, né, começam a se reunir, né, a classe dominante paulista, né, os partidos, o Partido Republicano Paulista, o partido é, que lutava contra, né, com os interesses de Vargas, né, no caso aí dois partidos, né, o PRP e o PD, formaram aí uma frente única. Essa frente única contou com a participação, né, de muitos políticos, né. Esses políticos, então, começaram a organizar movimentos de manifestação, de protestos, né, no centro de São Paulo, é, que exigiam, né, a volta da Constituição, exigia o fim daquilo que Vargas fez, né, ou seja, exigia a volta da Constituição, exigia autonomia dos estados, fora os interventores, né, dos estados, a volta do Congresso, a volta do voto aberto, né. Então essa frente única paulista, ela vai começar a propor um movimento de enfrentamento do governo, né? E com isso chamando os outros estados para participar, né? Participar de propriamente dito, né, como um levante, né, a tentar tirar Vargas do poder. Então, no caso aí, um grupo de estudantes, né, universitários, conhecido como Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram por uma sede do governo em São Paulo e tentar invadir. Só que o governo, né, de São Paulo reagiu a isso e assassinou, né, os jovens. Assassinando os jovens, o movimento ele fugiu do controle, né, porque houve aí várias, né, perseguições, né, do tropas do governo, né, atirando para tudo quanto é lado, querendo pegar os revoltosos, os manifestantes. A oligarquia paulista ficou indignada com a morte desses estudantes e então a classe média, né, junto com os políticos paulistas, se reuniram, artistas, né, se reuniram para lutar por uma tentativa de revolução, né? Que no caso aí ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. Então começaram a bater de frente com o governo e a incentivar não só os paulistas, mas também os mineiros e a sociedade, né, de outros estados. Então isso aqui é um cartaz da época, né, que mostra aí convocando as pessoas a lutarem, a pegarem arma e lutar. Então o cartaz diz lá: você tem um dever a cumprir. Consulte sua consciência, né? Então, no sentido de derrubar Vargas do poder, né? Então, Vargas, observando isso, ele agiu com mais repressão, né? Em 32, ele vai então colocar as suas tropas na rua, né? A Revolução Constitucionalista, né, que era a volta pela Constituição, a seguir os caráteres, né, como que era antes. As tropas das ruas vão começar a se manifestar, exigir, né, uma normalidade, né, uma aparente normalidade do que era antes. Então eles vão se enfrentar, né? Vargas não vai dar ouvidos, né, para as manifestações, para os protestos, vai colocar, né, o seu exército na rua. E Vargas então começa, diante de de tanto conflito, ele começa a dizer, a se expor, né? Falar, olha, no momento eu não vou sair do governo, só vou sair no governo em 1932, né? Os paulistas, diante dessas declarações, né, iniciou aí fortemente essa campanha
para poder, né, atrair os outros estados a lutarem contra Vargas. Mas, diante de tanta iniciativa, né, de fazer cartaz, né, de protestar, não surtiu efeito, porque muitos estados não aderiram à revolução, né? Não se juntaram aos paulistas, né? Principalmente os mineiros, que eram aliados dos paulistas, não se aliaram, justamente porque estavam com Vargas também, né? E aí então Vargas, com enfrentamento, né? Os paulistas só resistem 3 meses, né? A revolução, a tentativa de revolução, ela não acontece, né? Porque depois de 3 meses os revoltosos, né? Os paulistas perderam essa batalha, e aí então Vargas ele vai permanecer no poder, né? Ele não vai, ele vai então continuar, né? O seu governo. E esse governo, né, vai seguir por meio dos seus, das suas mudanças, né, das suas modificações, que é aquela intenção de da se livrar da República do Café com Leite, certo? Bom, tem umas fotinhas aqui que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Então aqui é quando Vargas ele vai e toma o poder, não é, com os militares. Então Vargas é esse aqui, ó, esse senhor aqui, né? O menorzinho aqui da foto. Então vai ser assim, né, que Vargas vai começar a se consolidar no poder, certo, gente? Depois, no próximo momento, na próxima aula, a gente continua a partir daqui, Constituição de 1934. Vamos ver aqui então que, mesmo perdendo, mesmo os paulistas perdendo, né, eles vão conseguir algumas vitórias, né? Ou seja, mesmo perdendo a guerra, politicamente vai conseguir algumas vitórias aí, e vamos ver como Vargas vai lidar com essa situação, né? Diante de tudo que aconteceu aí com os paulistas, certo? Então é isso, gente. Façam aí as suas anotações, né, no caderno, anotem as dúvidas também, que aí no chat, no momento, iremos fazer uma atividade. Tudo bem? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.